Olá, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos ao BMC Now. Eu sou Hanna Beltrão, vamos juntos então acompanhar o fechamento do mercado nesta segunda-feira, dia 14 de junho. E é claro, sempre na companhia do meu parceiro de todas as tardes, Rafael Lara, e hoje também com a participação do Felipe Nascimento, fazendo um giro em tempo real do fechamento do mercado financeiro. São 4 horas e 32 minutos e a gente já começa então trazendo as últimas atualizações. Hoje o Ibovespa seguiu o dia oscilando bastante nesse momento, segue aí operando abaixo, dos 129 mil pontos. Eu vou então com o Rafael Lara para saber como é que está a situação, como é que estão também os papéis hoje, Rafa. Fala, Hanna, fala, Felipe, boa tarde, espectadores aqui do BMC Now. Hanna, hoje o mercado ele oscilou ali na mínima de 129.441 pontos e a máxima de 131 mil pontos. Nesse momento, ele opera numa leve alta de 0,4% aos 129.992 pontos. Vamos ver se ele vai bater os 130 mil até o fechamento. Hanna. E os setores de educação e tecnologia, foram os destaques no pregão de hoje, Rafa? Os papéis da Cogna ficaram acima dos 7% durante quase todo o dia. Logo atrás também veio a Locaweb, que seguiu subindo aí desde a semana passada. Fala pra gente, então, quais são os setores também que estão subindo aí nessa segunda? Tá certo, Hanna. Bom, agora nesse momento a Cogna, o papel Cogni 3, está numa alta de quase 9%, ele está oscilando ali entre a casa dos 9,22% e 8,99%. Também junto dele temos ali a Locaweb, igual você bem falou, aos 5,88% e a B2W aos 4,92%. Hanna. Rafa, me fala o seguinte então, me dá mais alguma notícia, me fala como é que está o dólar nesse momento. Tá certo. O dólar agora ele opera ali na casa de queda de 0,90% aos R$ 5,08. Hanna. Então vamos lá, antes da gente começar, dando o nosso giro de notícias, vamos dar uma olhada para ver quem está aqui no nosso chat, acompanhando a nossa programação. Estou vendo aqui, Charles Martins está acompanhando a programação da BMC News. O Alexandre Oliveira também segue acompanhando. Já vai compartilhando aí o link do nosso BMC Now dessa segunda-feira. Compartilhe com seus amigos, com a sua família também. E lembrando que o nosso portal já está no ar aí, recheado com muita informação, já deixa também ele, já clica ali, deixa ele como seu preferido. E a gente também vai repercutir o dia de hoje, como é que foi o dia no mercado financeiro, também com os nossos convidados. A gente recebe aqui no BMC Now o Vitor Carvalho, analista de ações da InvestMind, e o analista técnico o Leandro Petrocas, que já esteve aqui com a gente, está voltando hoje trazendo um panorama sobre os números que se destacaram nessa segunda-feira, dia 14 de junho. Então eu começo aí fazendo um giro com o Rafa, Rafa, me fala aí um pouquinho se tem alguma oscilação aí nesse momento. Tá certo, Hanna. Nesse momento a gente consegue também observar entre as maiores quedas do dia as ações da Gerdau, na nossa última edição, na sexta-feira, a gente lembrou muito bem que as ações da Gerdau estavam nos holofotes dos investidores, nas maiores altas, e agora, nesse momento, elas lideram o ranking das quedas, ali com a Gerdau, a primeira ação GGBR4, uma queda de 2,5%, e Gerdau Metalúrgica também aos 2,5% de queda. A gente pode falar hoje um pouco mais sobre isso com os nossos analistas, Hanna? É isso mesmo. E olha só, a gente segue com o nosso giro aqui. O Senado tem sessão convocada para a votação da medida provisória que trata sobre a privatização da Eletrobras. Já aprovada pelos deputados, a medida precisa agora ser avaliada pelos senadores. Caso haja uma alteração durante esse trâmite, uma nova sessão de votação na Câmara dos Deputados será solicitada e caso seja aprovada pelo Senado, sem qualquer tipo de alteração, a MP segue para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. E a medida provisória precisa ser concluída no Congresso Nacional até o dia 22 de junho. Então vamos agora fazer um giro internacional, saber como é que está o mercado lá fora. Eu chamo ele, Felipe Nascimento.
Oi, Renan, boa tarde para você, boa tarde, Rafa, boa tarde todo mundo que está nos acompanhando aqui no BMC Now. Pois é, vamos dar um giro no mercado lá fora, falando do dólar, que está caindo 0,86% nesse momento, né? O dólar caindo para R$ 5,07, e a gente também tem o giro internacional de várias bolsas ao redor do mundo. Vamos começar pela Europa, né? A gente tem DAX na Alemanha subindo 0,11%, assim como CAC na França, também subindo 0,11%, e temos FTSE no Reino Unido subindo 0,18%. A gente tem as bolsas nos Estados Unidos também, o Dow Jones caindo 0,5%, S&P caindo 0,10%, e também temos a Nasdaq subindo 0,57%. Temos também informações sobre o Bitcoin agora sendo negociado aí a 39.692 dólares, uma alta aí de 6,31%. A gente já viu o Bitcoin hoje passando dos 40 mil dólares e agora deu uma recuada, uma arrefecida nesse ímpeto de subida aí e sendo negociado aos 39.727 dólares. Queria então ir agora com a nossa correspondente internacional, direto lá dos Estados Unidos, a Giovanna Locatelli. Ela tem as informações sobre a reunião do G7 que aconteceu no Reino Unido entre os líderes aí dos países mais desenvolvidos. Giovanna, conta pra gente o resultado desse encontro, o que você faz de avaliação, o que você traz aí pra gente? Foi assinado um documento de 25 páginas pelos participantes da reunião, com alguns temas importantes. Eu destaquei alguns: a pandemia. Os países se comprometeram em atuar em conjunto para a prevenção de futuras crises na saúde e também a doação de 1 bilhão de doses de vacinas. Estados Unidos vão doar 500 milhões de doses para 92 países que precisam e o Reino Unido 100 milhões de doses. Clima também foi outro tema. Os países participantes se comprometeram a proteger 30% da terra e dos oceanos até 2030. Educação infantil, mais um tema com destaque para a educação de meninas. Hoje, 40 milhões de meninas no mundo inteiro não têm acesso à educação. Apoio internacional. Os participantes do G7 anunciaram também um plano de investimento em infraestrutura proposto pelos Estados Unidos para ajudar os países de baixa e média renda da América Latina até o Pacífico. China também não poderia ter ficado de fora. Um documento final foi elaborado também, pede à China mais respeito aos direitos humanos, às questões climáticas e à economia global. Mas o saldo foi positivo. Biden classificou como uma reunião extraordinária e colaborativa. Então a gente continua acompanhando os resultados e os reflexos desta reunião. Giovanna Locatelli, dos Estados Unidos, para a BMC News. Tá certo, obrigado, Giovanna Locatelli. E ainda de olho no mercado lá fora, o investidor estrangeiro aportou aí quase 2 bilhões de reais na Bolsa de Valores brasileiras há apenas 2 dias do mês de junho. Só nos últimos dias 9 e 10 desse mês, os estrangeiros depositaram mais de 2 bilhões 949 milhões de reais, somando 7 entradas diárias consecutivas no mês. Com isso, o saldo de fluxo externo subiu para 12 bilhões de reais, sendo 130 bilhões 959 milhões de reais em compras e quase 19 bilhões em vendas. O saldo líquido agora desse ano de 2021 já soma os 43 bilhões e meio de reais. Lembrando que esses investidores aí seguem sem realizar qualquer tipo de retiradas nesse momento. Quero então agora chamar Rafael Lara. O que você tem aí de novidade no mercado? Tem informações sobre a política que está movimentando o mercado também, Rafa? Fala, Felipe, exatamente. O presidente da Câmara, Arthur Lira, afirmou em sua rede social que irá definir até o final da semana os relatores da reforma tributária. Ele disse também que conversou com o presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, para que os relatores nas duas casas sejam definidos simultaneamente para começarem juntos as análises dos projetos. Lira também afirmou que tem reuniões desta semana com os líderes e com integrantes da equipe econômica sobre as questões relativas ao imposto de renda. Felipe. Então a gente segue, dando continuidade aqui. Olha, mais cedo a Paula Moraes conversou com a Paola Mello da GTI e elas conversaram sobre a alta no setor de shopping center. As empresas estão desde cedo também sendo impactadas pela antecipação do calendário de vacinas. Vamos ver então o que a Paola disse sobre os shoppings.
Paola, a gente vendo aí, Iguatemi, BR Malls, Multiplan aí, né? Estão aí nessas altas. Na sua visão, você acha que pode ser um reflexo dessa notícia da vacinação? A gente sabe que os shoppings estão muito ligados, né? Esse otimismo da vacinação está muito ligado às pessoas voltarem a ter aquela segurança, né? Para poder circular ali nos shoppings. Você acha que pode ser já um reflexo? Como que você projeta o setor aí, se o cenário de imunização realmente se confirmar? Tem tudo a ver, Paula. Tem dois principais drivers que afetam muito as ações dos shopping centers. Um é a venda no varejo, né? Então, com essa volta aí da normalização da vida das pessoas, de voltarem a consumir em locais físicos, certamente é importantíssimo, né? E ninguém quer pegar a faca caindo, né? Como a gente diz o jargão aqui do mercado financeiro. Então, as pessoas querem ver primeiro a inflexão antes de tomar posições nessas ações. Então, isso certamente ajuda. E o outro são as curvas de juros de longo prazo, né? Então, ali a gente estava vendo ainda uma certa dúvida, né, com inflação subindo, não sabia exatamente aonde o Banco Central iria estabilizar isso, tem toda a questão fiscal do Brasil que preocupa também. Então, essa parte a gente ainda não tem a visibilidade completa, mas só sabendo que as vendas vão começar a retomar e reagir melhor, já dá um certo ânimo, né? E existem nesse setor algumas ações, como por exemplo a BR Malls, vale aí entre 40% a 50% a menos do que ela valia no pré-pandemia, né? Então existe uma oportunidade enorme aí de valorização dessas ações. Então deve ser um dos setores que deve se beneficiar muito dessa aceleração na vacinação. E o BTG se tornou sócio minoritário da gestora Perfin. O BTG comprou uma participação minoritária nessa empresa de investimentos que tem mais de 21 bilhões de reais em ativos. Embora não tenha divulgado o percentual adquirido, a publicação afirma que ela é relevante, mas o valor também da transação também não foi publicado. A Perfin administra cerca de 6,5 bilhões de reais em fundos de ações e infraestrutura também, e na área de gestão de fortunas, mais de 15 bilhões de reais. A aquisição é o terceiro investimento do BTG no segmento de gestoras e o primeiro emprego de capital depois do follow-on na semana passada, que levantou 3 bilhões de reais. E agora eu volto com o Rafael Lara, são 4 horas e 43 minutos, né? A gente está caminhando aí para esse fechamento de mercado dessa segunda-feira. Rafa, dá um panorama para a gente, como é que está a situação agora? Tá certo, Hanna. Olha, no começo do programa a gente falou que o mercado estava ali aos 129.990 pontos e parece que depois que a gente começou ele tomou uma rédea ali otimista e no momento ele opera aos 130.018 pontos, uma alta de 0,45%. Vamos ver se mantém até o fim aí do pregão, Hanna. Valeu, Rafa. Daqui a pouquinho a gente volta mais. Agora a gente vai repercutir o dia, né, com o nosso convidado. A gente recebe aqui no nosso estúdio virtual o Vitor Carvalho, analista de ações da InvestMind. Vitor, primeiramente, obrigada, né, por estar aqui com a gente, por separar aí um tempinho na sua agenda. Não, eu que agradeço, gente. Muito boa tarde a todos vocês. É um prazer estar de volta aqui com a BNC News. Vamos falar um pouquinho aí sobre as dúvidas do mercado. Então vamos lá, Vitor, a gente começa então falando de varejo, né, que teve forte alta hoje no Ibovespa. A gente vem vivenciando um otimismo no setor com a antecipação do calendário de vacinas e também em relação ao auxílio emergencial, né, que foi estendido, com isso segue movimentando a economia do país. Eu queria que você trouxesse a sua análise, né, sobre quais são as expectativas nesse setor. Olha, as expectativas para a gente são positivas, acho que tanto para o varejo de e-commerce quanto para o varejo físico. Nesse primeiro momento, a gente enxerga as empresas de varejo físico performando um pouco melhor. Acho que é por toda essa demanda reprimida, acho que a gente estava até falando aqui no quadro anterior, né? Muitas lojas fechadas ou quase sem movimento. Mas, no longo prazo, a gente entende que o mercado de e-commerce ele possui um potencial muito maior. Que a gente ainda tem uma penetração muito baixa, né, de internet e de compras online na nossa população, principalmente quando a gente compara com as grandes potências, né, mundiais desse setor, China, Estados Unidos. Então a gente vê sim um grande gap aí a superar, óbvio que a pandemia
entre aspas, ajuda, né, a reduzir esse gap, porque a gente se vê obrigado a fazer compras online, obrigado a recorrer à internet, mas ainda tem um potencial muito grande. E eu acho que, falando um pouco mais do ambiente macro, né, a manutenção das taxas de juros longas em um nível baixo, ela favorece o desenvolvimento do varejo, né? E aí tanto o varejo físico quanto o varejo de e-commerce. E acho que é importante a gente ressaltar aqui a PMC do IBGE, né, que é a Pesquisa Mensal do Comércio, que desde 2017 já vinha apresentando uma recuperação e mesmo num ano complicado como o de 2020, mostrou uma evolução. Então, a gente espera que 2021 seja de ainda mais altas e de uma tendência melhor aí para o setor daqui para frente. Vitor, agora eu quero trazer aqui para a nossa conversa também o Rafael Lara, que tem perguntas para você. Rafa, pode ir. Obrigado, Hanna. Boa tarde, Vitor. Bom, falando ainda sobre as ações do setor de varejo, as ações da B2W estão nos holofotes dos investidores nas últimas semanas, com uma alta de mais de 4,5% hoje e de 18% no último mês. Para você, o que tem alterado a visão dos investidores sobre o papel? Bom, boa tarde, Rafa. Eu acho que é inegável que a combinação entre os negócios, né, da B2W e das lojas americanas animaram os investidores. Até porque, na nossa visão, não fazia mais sentido você manter separado a sua plataforma digital da sua plataforma física de varejo. Então, acho que esse movimento, hoje, ele é um pouco incentivado naturalmente pela antecipação, né, no calendário de vacinação, mas, como a gente falou na última pergunta, né, quando você faz uma combinação das operações digital e do varejo físico, você consegue tirar muita sinergia positiva daí. Óbvio que você tem os obstáculos naturais de uma fusão como essa, envolvendo duas empresas gigantescas, mas a gente entende que a B2W, né, ou agora Americanas como um todo, né, ela se posiciona muito bem para competir com seus principais pares e a gente vê com bons olhos, sim, daqui para frente o desempenho do papel. Tá certo, Vitor. Agora eu gostaria de te perguntar sobre os papéis da Via, né, a Vevar 3, que engrena uma alta de 22% no mês, mas no ano tem uma queda de mais de 7%. Você acha que essa é uma alta passageira ou as recentes mudanças no corpo diretivo da companhia mudaram o olhar do investidor? Eu acho que o desempenho do ano, ele parece dizer mais sobre o setor, né, de e-commerce, de varejo físico como um todo, do que propriamente pelo micro, né? A gente confia numa recuperação da Via Varejo, dos resultados, né, da Via como um todo. A gente acredita que ela pode surfar muito bem esse período de reabertura da economia. Ela ainda é uma empresa que tem muitas lojas físicas, tem uma logística muito forte, então ela é uma estrutura talvez até maior do que seus pares, então mais robusta e consegue se beneficiar desse movimento. E óbvio que tem um desafio muito grande no digital. A gente ainda vê o marketplace dela menor do que o de Magazine Luiza, da própria B2W, só que a gente já conseguiu observar uma pronta evolução nessa linha. Acho que é natural que a mudança da diretoria lá em 2018, ela reflete uma necessidade de reestruturação da companhia. E agora a gente enxerga sim que a empresa está competindo de igual para igual, óbvio que ainda alguns degraus abaixo ali no que tange sobre as operações digitais, mas que daqui para frente ela vai ser mais competitiva. Tá certo, Vitor. Vai daí, Hanna. Valeu, Rafa. Vitor, agora eu queria perguntar sobre as ações da rival da Via, né, a Magazine Luiza, que no ano está com uma queda acumulada de mais de 18%, mas que no último mês tem uma alta de mais de 7%. Você acredita que chegou a hora da recuperação desses papéis? Na nossa visão, o movimento ele é muito semelhante ao de Via, né? Óbvio que o setor acaba sofrendo com essa migração, né, de pessoas que antes apostavam no e-commerce puramente e agora já olham para outros papéis voltados para a reabertura da economia, voltados para o varejo físico. A Magazine também tem bastante lojas, então também se beneficia da reabertura da economia. Só que, ao mesmo tempo, ela também é talvez a empresa com maior foco em tecnologia, o maior foco em entrega de experiência ali ao consumidor e com seja o marketplace ou o próprio e-commerce muito forte. Então, acho natural esse movimento de alocação mesmo, é mudança de alocação, passando da tecnológica para uma coisa mais voltada para o físico. Só que a Magazine, como eu disse, também tem um físico forte. E acho que é natural que essas empresas acabam apresentando essas oscilações, mas no longo prazo, como eu falei, o e-commerce tem um gap muito grande em relação a outros países e a gente vê o potencial de subida aí para todas elas. Vitor, a gente faz uma pausa rapidinha aqui com a nossa entrevista para fazer um giro de notícias.
A Azul divulgou os resultados preliminares do tráfego de maio. A empresa cresceu 361,9% ante o mesmo período de 2020. A taxa de ocupação em relação a abril de 2020 subiu 3,9%, passando a 75,8%. Em maio de 2019, essa taxa era de 84,3%. O tráfego de passageiros domésticos cresceu 435,5% em relação a maio de 2020, enquanto a capacidade apontou uma expansão de 406,7%. Já no segmento internacional, o tráfego de passageiros cresceu 14% no comparativo com o mesmo mês do ano anterior, enquanto a capacidade aumentou 56,9%. A companhia afirma que concentrou esforços para gerenciar a capacidade de acordo com a demanda e continuou a haver uma melhoria no tráfego doméstico de passageiros com o avanço da vacinação contra a Covid-19 e que vai continuar com todas as medidas de segurança para os funcionários e passageiros. Então a gente segue dando um giro com o Rafael Lara, que são 4 horas e 52 minutos, né? O mercado já está aí pertinho de encerrar. Rafa, dá um panorama para a gente, como é que está a situação agora? Tá certo, Hanna. Olha, parece que o mercado vai fechar realmente aí aos 130 mil pontos, viu? Agora, nesse momento, às 4h52, a gente está vendo o mercado fechar ali numa leve alta de 0,45% aos 130.018 pontos, com as ações da Cogna liderando ali as maiores altas, né? Local Web, B2W, BR Malls e Natura. E nas maiores quedas temos Gerdau, as duas da Gerdau, Braskem, Cosan e Klabin. Hanna. Então a gente volta aqui, né, com o Vitor, com a nossa entrevista. Vitor, vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre o setor bancário. O BTG anunciou hoje sociedade com a gestora Perfin e a gente falou sobre isso também mais cedo. Como você avalia esse movimento aí do BTG com essas gestoras? Assim, o que parece para a gente é uma grande competição sobre fortuna sobre gestão, né? Isso envolve a XP e outras fintechs, além dos próprios grandes bancos mesmo. Acho que há um pouco tempo atrás o alvo eram os escritórios, né, de agentes autônomos, e agora, não sei se talvez por um esgotamento ali de oportunidades ou de fato por uma questão de precificação, tanto o XP quanto o BTG parecem ter migrado o alvo agora para gestoras, né, para assets. Isso já é um movimento que a gente viu ocorrendo aí na última semana também. Acho que faz todo sentido, tá, para essas plataformas de investimento, tá, porque a métrica de WM, né, de Wealth Under Management, que é o que a gente chama de fortuna sob gestão, ela dá uma métrica de volume, né, de qual o tamanho da sua fortuna ali sob gestão e o quanto você acaba extraindo de receita sobre isso. Então, para a gente faz todo sentido esse movimento. A gente viu no caso dos escritórios de agente autônomo, né, algumas sinergias até com outras áreas do banco, até da própria XP como corretora e agora como banco também, né? Que é talvez um possível movimento de transformação desses escritórios em corretoras e até da realização de IPO por parte de alguns escritórios. A gente já não vê essa mesma possibilidade com gestoras, talvez seja mais restrito ali ao segmento de wealth e de asset ali no máximo, mas para a estratégia dessas duas empresas faz todo sentido, sim. E com o crescimento também de plataformas como o próprio BTG e também da XP, né, como você citou agora há pouco, isso pode acabar gerando um certo risco às ações dos grandes bancos? Acho que essa é uma das perguntas mais recorrentes, né, do setor. Assim, para tentar primeiro categorizar, né, os grandes bancos, a gente ainda acredita que eles se sobressaem por um bom tempo devido à sua linha de crédito, né, que a grande parte da receita dos bancos vem de fato da linha de crédito. E todos esses, né, quando a gente fala de Itaú, de Bradesco, de Banco do Brasil, de Caixa, de Santander, todos possuem uma carteira de crédito, seja de pessoa física ou de pessoa jurídica, muito robusta. Então, isso vem fruto já de um relacionamento comercial antigo, sólido, seja ele com pessoa física ou com pessoa jurídica, né? Então, acabava que os bancos dependiam um pouco das linhas de serviços e tarifas, né, para fugir das oscilações macroeconômicas da economia. Então, se a gente vinha numa situação de crise econômica, a linha de crédito não performava tão bem. Mas aí o banco tinha essa linha de serviços, de tarifas e de taxas para manter sua rentabilidade alta.
As fintechs parecem atacar diretamente essa linha de serviços e tarifas. E aí que a gente vê uma maior competição. Nos últimos resultados dos grandes bancos, a gente já conseguiu verificar uma pressão nessas linhas. Alguns bancos conseguem se diferenciar de outros, mas acho que é natural que os bancos vão sofrer mais competitividade, vão ter que mudar a sua estratégia para essas linhas. E acho que no longo prazo, né, algumas empresas que conseguirem entregar melhor seus serviços para o consumidor, né, e o cliente se sentir mais próximo até de um relacionamento ali com esses bancos, serão os vencedores aí nesse segmento. Tá certo. Vitor, agora eu passo a bola para o Rafa, que tem mais perguntas para você desse setor. Rafa, vai daí. Tá certo. Vitor, as ações da Itaúsa, né, e TSA4 estão em uma alta de 10% no mês e no campo ali da estabilidade no acumulado anual de 1,56%, depois de muitos altos e baixos durante o ano passado, né? Você acredita que as ações voltaram ao campo da segurança e dos dividendos aos investidores? Assim, na nossa visão nunca saiu, né? O que acontece? A Itaúsa, invariavelmente, ela está relacionada ao resultado de Itaú. E o Itaú, como um banco que sofre todos os pontos que a gente acabou de falar, né? Uma competição maior no setor bancário, principalmente nessas linhas de serviços, mas ainda assim uma carteira de crédito em ampla expansão e que faz o Itaú performar sempre muito bem. O ponto a gente quando vai analisar a Itaúsa, olha para o desconto, né? Como é que funciona esse desconto? A Itaúsa, por si só, tem um valor de mercado, mas como ela é um instrumento de investimento, ela tem as suas participações, seja no Itaú ou em outras empresas. E quando você compara o valor de mercado da Itaúsa com a soma do valor de mercado de suas participações, você acaba encontrando ali uma diferença. E é nesse desconto histórico que a gente pauta para ver se tem realmente alguma oportunidade ou não. Recentemente, ela começou a operar um pouco acima desse desconto. E aí começa para a gente representar uma oportunidade de compra. Mas, na nossa visão, ela nunca saiu desse campo, até pela entrega de dividendos, um yield sempre muito alto, e depender do Banco Itaú nesse sentido é muito positivo, porque é um banco de rentabilidade muito alta e com um histórico muito favorável aí de rentabilidade. Entendi. E agora falando um pouco da rival do Itaú, né, o Bradesco, que vem numa alta anual de mais de 15% após recentes mudanças na área tecnológica, né, principalmente com a expansão do Banco Next. Você acredita que as ações do banco devem surfar na onda dos novos bancos digitais? Olha, a gente ainda analisa Bradesco sob a ótica de um grande banco, né? A gente acredita que ele sofrerá, no primeiro momento, exatamente com os resultados nessa linha de serviços e tarifas, assim como o Itaú, assim como o Santander e outros. E mesmo com esses avanços em relação ao Banco Next, a gente ainda enxerga que há um gap nas questões de tecnologia até para o próprio Itaú, que pode significar, assim, um obstáculo para o Bradesco. Apesar disso, a gente ainda vê um banco muito forte na sua atuação de crédito, é uma carteira muito voltada para a economia interna, então a gente está falando de pessoa física, pessoa jurídica, mas muito concentrada em Brasil. Então a gente acredita que hoje, num cenário macro de expansão do crédito para os próximos anos, o Bradesco tem tudo para surfar isso muito bem, né, com juros mais baixos, então é uma tendência positiva aí. Olhando ainda mais adentro, por exemplo, de Bradesco, a gente pode citar que o banco vem fazendo uma desalavancagem operacional, ou seja, vem reduzindo sua estrutura, diminuindo o custo fixo para aumentar sua rentabilidade, e o Bradesco ainda tem um fator diferencial para a gente, que é a sua linha de seguros, né? O Bradesco Seguros é uma empresa muito consolidada, é líder em alguns segmentos de atuação, isso acaba garantindo ao banco uma receita mais recorrente, uma receita mais segura, o que acaba qualificando o Bradesco, né, enquanto ele é um banco muito suscetível a crises quando o Brasil vai mal, quando o Brasil vai muito bem, o Bradesco acaba entregando muito bem também. Tá certo. Obrigado, Vitor. Hanna, é com você daí. Valeu, Rafa. Então eu passo a bola para o Felipe Nascimento, que também tem mais perguntas. Vitor, pode ir, Felipe? Oi, Vitor. Boa tarde. Bem-vindo aqui ao BM-Senal. Prazer estar falando contigo aqui. Bacana. Ô Vitor, sei que você deu um panorama bem bacana aí, falou um pouco sobre os bancões e tudo mais, né? Itaú, Bradesco, a Itaúsa também. Mas hoje a gente tem aí a expectativa dessa semana, aumento de taxa de juros, né? Reunião do Copom, o cenário econômico aí sempre muito na pauta. E eu lembro que nas últimas reuniões do Copom, onde houve, né, uma elevação aí na taxa de juros, a gente sempre fica de olho nos bancos, né, para saber como é que vão desempenhar
os papéis ali depois da decisão do Copom. A gente sabe que os bancos sempre existe essa perspectiva aí de ter uma elevação também, de poder surfar um pouco nessa onda do aumento de juros. Queria saber como é que está a sua expectativa, né, para essa semana aqui, para a reunião do Copom, para a definição da nova taxa Selic, se de repente existe algum espaço aí para uma surpresa, ou se os bancos já estão meio precificados ali nessa situação do aumento da taxa de juros na próxima quarta-feira. É um prazer falar com vocês novamente. Boa tarde, gente, a todos aí. Olha, para a gente sempre interpreta o mercado como um agente muito inteligente, né, e que antecipa esses movimentos. Como você bem falou, talvez os bancos já estejam precificados. Na nossa visão, o Ibovespa, né, como um todo, vem precificando já o encontro dessa semana, né? Então, as altas recentes acabam dizendo muito sobre o que vai acontecer aí daqui para frente e como as pessoas, como os agentes estão de fato ancorando suas expectativas. Acho que o natural, a gente vê aí um caminho de juros subindo aí até o final do ano. Tem um patamar ali que ainda é um pouco discutível, se vai a 6,5, se vai ficar em 7, então a gente ainda não tem certeza aí onde fecha essa curva, mas, de fato, o setor bancário ele acaba sendo muito atingido, né, entre aspas, né? Acaba se beneficiando em alguns momentos, mas sofre em outros momentos com um movimento forte de juros. No fundo, a gente tem que entender que a boa parte da receita dos bancos vem com spread, né? Então, é o diferencial dos juros que o banco toma e que o banco empresta. Então, depende muito mais do ambiente competitivo em que o banco está inserido do que propriamente das movimentações. Mas, em geral, para a pessoa física, o repasse sempre acaba sendo maior, né? Então, para quem tem uma carteira mais consolidada em PF, né, acho natural que um aumento de juros pode levar a um aumento de spread também mais alto. Só que aí, em contrapartida, a gente vê também as fintechs agindo muito forte sobre a carteira de pessoa física, o que aumenta a competitividade. Então, é um momento interessante para a gente acompanhar a elevação de juros, né, que a gente já vem há alguns anos aí apenas em movimentos de queda de juros. Então, vai ser interessante analisar agora sobre essa nova perspectiva, com mais bancos disputando, com fintechs disputando junto, para ver como se comporta esse setor. Maravilha. Ô, Vitor, posso só fazer mais uma pergunta aqui antes de passar para a Hanna e para o Rafael? É que a gente sabe aí essa questão dos bancos, né? Os resultados do último trimestre aí mostraram que os bancos eles acabaram se saindo bem durante a crise, mas tem aquela questão lá do provisionamento, né? Aquele receio da inadimplência, e a gente tem visto aí alguns indicadores mostrando melhora na economia, né? Seja a questão da própria, as vendas no varejo vieram boas, também tem projeção de crescimento do PIB, a gente fica de olho monitorando a questão do emprego e do desemprego. Enfim, como que você avalia, né, essa questão do provisionamento, saindo um pouco do dinheiro do caixa dos bancos para o próximo trimestre, né? Você acha que isso vai acabar impactando nos resultados? Você acha que isso vai, de repente, movimentar o setor bancário, deixando um pouco mais de dividendos para os acionistas? Como que você vê essa situação? Olha, a gente já teve aqui na casa um pensamento um pouco mais pessimista sobre a questão da taxa de inadimplência, né? O que acontece? No fundo, em 2020, os bancos acabaram provisionando bastante, até talvez mais do que o esperado aí em relação ao seu risco de ficar inadimplente, né, com alguns clientes. Então, para a gente foi positivo o que foi feito em 2020, porque abre margem para uma recuperação em 2021 em grande escala. A gente vem acompanhando as taxas de inadimplência e, assim, sinceramente, parecem bem controladas. É óbvio que as taxas ali de 15, 60 dias, né, que são as prévias, de fato, a taxa de inadimplência acima de 90, elas já apresentam uma leve inclinação. Mas o que eu acho ser super natural depois do período de um auxílio emergencial mais intenso, de um estímulo ao crédito mais intenso, e muita gente acabou entrando nessas linhas aí mais tranquila, né, de menor cobrança. Então, daqui para frente, vale a pena analisar com um pouco mais de intensidade a questão da taxa de inadimplência. Mas, sinceramente, com o ambiente de crédito ainda estimulado pela economia por si só, né, não só por programas de governo, mas, de fato, a gente vê com juros mais baixos, o crédito alavancando um pouco. Não parece ser um momento de explosão das taxas de inadimplência, então é possível até que a gente reveja algumas coisas aqui do setor e olhe com um pouco mais de otimismo. Legal, Vitor. Quero então agora passar para o Rafael Lara, ele tem mais perguntas aí para você. Rafa.
Tá certo. Vitor, o pessoal aqui no chat está mandando várias perguntas aqui, é bem legal. Inclusive, caso você tenha aqui sua pergunta, espectador, mande que a gente faz aqui. Vitor, o Gustavo Giusti pergunta a sua opinião sobre o case da Nubank, né? O case da Nubank que acabou de receber um investimento aí, multimilionário lá da Berkshire Hathaway nos Estados Unidos, né, do Warren Buffett. Ele quer saber se você acredita que o Nubank consegue desbancar os bancões num futuro próximo. Boa, obrigado pela pergunta aí, Gustavo. Acho que gira muito em torno do que a gente já vinha falando, né? Nesse primeiro momento, a gente não enxerga os grandes bancos sendo ameaçados na linha de crédito, que ainda é a maior fonte de receita desses bancos, né? E naturalmente é onde eles conseguem extrair boa parte da rentabilidade deles. Mas sim nas linhas de serviços e tarifas, que acabavam servindo quase como um escudo para esses grandes bancos em momentos de crise. Então a gente vê o Nubank entregando um ótimo serviço, né, com latência baixíssima de informação para o cliente, passando sempre taxas zeradas ou bem abaixo dos bancos. Isso acaba gerando uma pressão no resultado de Itaú, de Bradesco, de Santander. Porém, né, falando de crédito, apesar do tamanho do Nubank, né, o Nubank está cada vez maior, está cada vez em valor de mercado se tornando mais competitivo aos grandes bancos, ele precisa ter uma atuação mais forte, principalmente em pessoas jurídicas, né? Porque a gente fala de um relacionamento comercial construído há muito tempo, já com Itaú, com Santander, com Bradesco, Banco do Brasil, entre outros grandes bancos, que essas fintechs precisam recuperar, né? Elas precisam ganhar um terreno que elas ainda não passaram muito, né? E isso demanda um pouco de tempo, não é só você ser maior em valor de mercado que vai resolver essa questão. Aí, falando um pouco de pessoa física, né, acho natural que a gente falou um pouco de penetração digital aí das pessoas físicas aqui no Brasil, de como a internet ainda precisa ser mais difundida e melhor utilizada no país. É natural que as pessoas busquem alternativas de bancos digitais, e eu acho que o Nubank aparece como uma das principais alternativas nesse sentido, né? Então, para a pessoa física, até falando de crédito, a gente ainda vê uma boa penetração do Nubank. Agora, para o segmento de PJ, que ainda é muito relevante na carteira de crédito desses bancos, ainda acho que os grandes bancos vão poder surfar um pouco sozinhos aí nos próximos anos. Tá certo. E, Vitor, mandaram mais perguntas aqui no site, né? O Bruno Spector perguntou o que você acha entre a disputa do BTG com a XP, se você tem alguma opinião sobre esse conflito no mercado. Obrigado pela pergunta, Bruno. Acho que o grande embate aí do segmento de plataformas de investimento, né? BTG e XP, acho que a disputa ela é muito parecida, né? Os dois disputam por tamanho de carteira, né? Podemos assim dizer, por fortuna sob gestão, que é aquele indicador de WM que a gente comentava. Até porque é daí que eles acabam fazendo toda a sua receita, né? E daí conseguem extrair sua rentabilidade. Então, acho que os dois, tanto XP quanto BTG, buscam tornar-se mais robustos, né? Tornar a sua estrutura mais robusta, ter mais clientes, ter mais fortuna dentro do seu guarda-chuva. E é natural que cada um comece a brigar por serviços, né? Um vai lançar uma função de banco, o outro vai lançar uma função de cartão de crédito, um vai lançar um cartão de crédito com cashback, o outro vai lançar com serviço tal. Então, é natural de uma competitividade como essa, de duas empresas muito grandes e já muito bem capitalizadas, que eu acho que o vencedor é o próprio cliente, né? Que vai ter ali duas opções muito boas para poder buscar. E aí a gente fala até da questão com grandes bancos, né? Se isso tem grande impacto. De novo, eu ainda vejo que na questão do crédito os grandes bancos sobram nos próximos anos. Mas até falando de serviços de plataforma de investimento, muitos clientes que eram de Itaú Personalité, de Bradesco Prime, Santander Van Gogh, esse tipo de cliente está sendo disputado também por essas plataformas e talvez seja mais recorrente esse assunto, a gente tenha que discutir um pouco mais sobre a questão de correntista, né? A base de correntista desses grandes bancos, se isso de fato pode ser afetado pela briga entre BTG e XP. Tá certo, Vitor, muito obrigado. Hanna, é com você daí, viu? Valeu, Rafa. Vitor, então, para a gente finalizar, quais seriam, então, as suas considerações finais para os nossos telespectadores, uma breve previsão desses setores aí que a gente conversou hoje? Olha, acho que assim, acima de tudo, é um momento bastante interessante para o investidor fazer o stock picking, né? Que é, de fato, pescar e peneirar as melhores ações para esse momento. A gente se atenta, né, a uns segmentos que performaram bem hoje, porque a notícia do dia é a antecipação do calendário de vacinação, então
é quase que uma boa notícia sobre a volta da economia, sobre a reabertura da economia, que deve pautar aí o noticiário econômico nos próximos dias. Então, o que performou bem hoje? Foi uma empresa de educação, foi uma empresa de varejo físico, uma empresa de turismo. Então, talvez olhar um pouco mais adentro para esse setor vale a pena, porque, acho que como você mesmo falou há pouco tempo atrás, muitas dessas empresas estão ainda descontadas quando a gente olha para o valor pré-pandemia. Então, não é um bom desempenho em 1, 2 dias, em uma semana, que talvez recupere o seu valor de mercado. E aí você pode encontrar uma oportunidade ou outra. Então, minha dica recomendo que quem puder acesse nossos relatórios, nossas carteiras diretamente no nosso site para saber nossas dicas para esse momento de virada da economia. E até entrando num ponto mais delicado, né, a reta final do mandato de Jair Bolsonaro, daqui a pouco a gente começa a falar um pouco sobre eleições, os possíveis candidatos e o que pode sair daí em relação a desdobramentos para o mercado financeiro. Tá certo, Vitor. Obrigada, né? Obrigada pela sua participação aqui no BMC Now. Espero receber você mais vezes aqui com a gente também. Eu que agradeço o convite, Hanna. Muito obrigado a todos aí. Sempre que puder, estar disponível aqui. Tá certo, obrigada. E a gente segue, então, atualizando sobre o fechamento do mercado de hoje. Vamos voltar com o Rafael Lara, que tem a movimentação de todos os setores da Bolsa. Rafael, me fala aí um pouquinho. Tá certo, Hanna. Bom, agora a Bolsa realmente fechou no pregão, ali numa leve alta de 0,5% aos 130.150 pontos. Entre as maiores altas do dia, temos a ação da Cogna Educação, que a gente comentou hoje, já com 9,45% de alta, Localweb com 6,24%, B2W com 5,1%, BR Malls com 4,26% e Dux com 4,07%. Já entre as maiores baixas temos as duas ações da Gerdau, a Braskem, Prio, né, que é a PetroRio, e Klabin. Já agora numa análise setorial, Hanna, que a gente sempre traz aqui no nosso BMC Now, vamos dar uma olhada na tabela agora na tela aqui. Bom, a gente pode ver que todos os ativos estão operando ali numa alta de 0,40%, né, ali por volta das 4,50, né, ele é um pré-fechamento que a gente pega essa análise. Aí a gente tem também os produtos básicos de consumo com 1,87%, bens de consumo discricional com 2,04% e o que chama mesmo a atenção é ali na parte dos imóveis e tecnologia da informação, com uma alta de mais de 3% nos dois setores. Hanna. Tá certo, Rafa, valeu. E a gente segue de giro aqui. O ministro da Economia, Paulo Guedes, confirmou que o governo deve prorrogar o auxílio emergencial por mais 3 meses. Na semana passada, Guedes já havia sinalizado com a possibilidade de estender o benefício até outubro. Uma reunião no Palácio do Planalto definiu que o auxílio emergencial será pago até outubro deste ano. Paulo Guedes afirmou que ao fim do pagamento das parcelas do auxílio, o governo implementará um novo Bolsa Família, já reformulado, e que pode chegar a R$ 300 por família. A seca histórica que fez a conta de luz aumentar pode ser responsável por mais aumentos se o desmatamento da Amazônia seguir aumentando. As empresas de meteorologia do Brasil afirmam que a falta de chuva deve se intensificar nos próximos meses, e isso deve impactar no bolso do consumidor. Como a geração de energia no Brasil é feita na maioria por hidrelétricas e a energia é usada para fabricação em diversas áreas, a alta na conta pode afetar o preço de vários produtos. A Volkswagen do Brasil anunciou que vai paralisar por 10 dias a produção de veículos em suas fábricas de São Bernardo do Campo e São Carlos, em São Paulo, e de São José dos Pinhais, no Paraná, por causa da escassez mundial de semicondutores e componentes eletrônicos. A interrupção começa no dia 21 de junho e novas paralisações não estão descartadas. A crise global dos semicondutores, agravada com a forte demanda de produtos eletrônicos durante a pandemia, afeta o setor automotivo em um momento em que ele passa por forte movimento de automação e eletrificação, necessitando de componentes mais complexos. E a fabricante de aeronaves comerciais Embraer dá mais um passo e anuncia parceria da sua subsidiária IVE com a startup iSent
com sede em Singapura, com o objetivo de acelerar o desenvolvimento do ecossistema de mobilidade aérea urbana focado nas regiões da Ásia e do Pacífico. A fabricante de aviões comerciais informou que o acordo vai beneficiar a entrada de veículos elétricos de decolagem e pouso vertical e visa a oferta de serviços de táxi aéreo, carga e transporte aeromédico. A Aisent conta com uma base de dados de operadoras aéreas que oferecem parcerias para serviços que atendem as regiões da Tailândia e das Filipinas. Vamos agora então com o Felipe Nascimento, dando aí mais um panorama do fechamento das bolsas internacionais. Fala, Felipe. Pois é, Hanna, a gente está acompanhando aqui todo o fechamento das bolsas internacionais e também do dólar. O dólar que fechou em baixa aí, né, de quase 1%, o dólar operando aí aos R$ 5,00 e quase 7 centavos, 0,68 ali, numa queda de 0,96%. Nas bolsas internacionais, eu tenho fechamento lá na Europa, DAX na Alemanha fechando em queda de 0,13%, já FTSE no Reino Unido subindo 0,18% e CAC na França subindo 0,24%. Nos Estados Unidos, as bolsas aí fecharam mistas, né? Com Dow Jones caindo 0,25%, o S&P subindo 0,19% e a Nasdaq subindo 0,74%. A gente sabe que lá nos Estados Unidos, assim como em todo mundo, a gente fica de olho aí em toda a repercussão, em toda a expectativa da reunião do FONC lá nos Estados Unidos para saber como é que o Federal Reserve vai tomar essa decisão aí, se vai manter a taxa de juros, se vai subir um pouquinho a taxa de juros, se vai permanecer injetando 120 bilhões de reais, de dólares todos os meses na economia americana e com isso, claro, impactando aí na inflação. Então a gente fica sempre de olho, os mercados também ficando de olho aí, por isso que as bolsas nos Estados Unidos acabaram operando mistas com esse sentimento aí, se vai ter mais aceleração, se não vai ter aceleração, inclusive no comunicado lá do FONC, do Federal Reserve. Hanna. Valeu, Felipe. E o índice que mede a confiança do empresário industrial atingiu 61,7 pontos em junho. O indicador, que é medido pela Confederação Nacional da Indústria, a CNI, registrou a alta pelo segundo mês consecutivo, subindo 3,2 pontos em comparação com o mês de maio. O levantamento é visto como positivo pela entidade, que acredita que os números mostram uma percepção positiva em relação à recuperação da economia no país. O índice ISEI, que é composto por dois fatores, o índice de condições atuais e índice de expectativas, o primeiro registrou 54,8 pontos, se afastando das percepções negativas sobre a situação atual da economia. Já o segundo saltou para 65,1 pontos, gerando otimismo para o setor, pelo menos para os próximos 6 meses. Então eu volto com o Rafael Lara, que tem mais informações aí sobre o mercado. Rafa? Tá certo, Hanna. Bom, a gente falou agora há pouco, né? O Felipe conversou muito bem com o Vitor sobre a visão do mercado para a reunião do Copom, né? Que ocorre nessa semana. E é interessante a gente dar uma olhada de como fecharam hoje os juros futuros, né? Os futuros curtos. Eles fecharam uma subida ali, numa alta de 0,75 ponto, levando a Selic para 4,25% ao ano. Além disso, o mercado está de olho, né, no comunicado para dar uma olhada se eles vão omitir ou não aquele ajuste parcial, né, o que abriria um aperto mais intenso até o fim do ano para segurar a inflação. O Boletim Focus de hoje cedo mostrou que o mercado elevou também a sua previsão para o IPCA em 2021, com uma alta de 5,44% para 5,82%, que é bem acima do que era previsto no teto da meta, que era de 5,25%. Além disso, a gente tem uma informação agora de última hora, né, um tweet feito pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que ele vacinou o presidente do Banco Central, Campos Neto, né, Roberto Campos Neto, e o ministro das Relações Exteriores, Carlos França. Eles foram vacinados em Brasília, né, e o tweet ele vem com uma thread, né, uma linha gigante ali, cheia de fotos das pessoas sendo vacinadas em Brasília. Hanna.
Valeu, Rafa. E a Notre Dame informou hoje a compra do Hospital e Maternidade Maringá por 92 milhões de reais. O valor será pago em parte à vista em dinheiro na data do fechamento do negócio, descontando o endividamento líquido a parte nos prazos de 2 anos sujeito, a partir do prazo de 2 anos, sujeito a atendimento de certas metas operacionais. Uma parcela será retida por 6 anos para eventuais contingências e o hospital, que foi fundado em 1948, é um dos mais tradicionais da região na cidade de Maringá, no Paraná, e realiza cirurgias cardíacas e neurológicas, exames de tomografia e hemodinâmica. Na sexta-feira, a ação da Notre Dame fechou em queda de 2,72%, sendo vendida a R$ 84,54. Então eu volto com o Felipe Nascimento, que tem mais informações, também fazendo um giro aqui com a gente. Pois é, Hanna, eu estava acompanhando aqui o fechamento do mercado, assim como o Rafael Lara, trazendo as informações, trazendo as movimentações das empresas, e eu tenho a informação aqui que a Fertilizantes Heringer, né, ela estava ampliando a queda aí, fechou com queda de mais de 41% aí durante o pregão de hoje. A gente sabe que nos últimos dias o Fertilizantes Heringer chegou a subir aí mais de 1000%, tendo uma elevação muito alta aí durante os últimos pregões, e aí hoje realizando essa queda aí de mais de 41% no pregão. E a gente também tem a informação da BR Distribuidora, né, fechando aí no patamar de elevação cerca de 1,5%, e esse movimento de alta aí repercute, né, a decisão da Petrobras de pedir a cooperação para a venda da participação remanescente na empresa via follow-on. Muitos analistas, muitas casas de análise têm repercutido essa informação da Petrobras aí, inclusive vendo com bons olhos, né, essa programação da Petrobras de se desfazer dos ativos da BR Distribuidora, justamente para poder, inclusive, se focar no cerne ali das operações da Petrobras e permitir com que a BR Distribuidora meio que caminhe com suas próprias pernas ali. Mas a gente vê essa repercussão aí justamente dos investidores um pouco mais animados, um pouco mais otimistas com essa informação, fazendo com que as ações da BR Distribuidora subissem, na verdade, no pregão de hoje. Hanna. Valeu, Felipe. Antes de dar continuidade aqui no nosso giro de notícias, eu vou agora para o chat, né? Que o pessoal já está acompanhando a gente, ó. Vinícius Esteves está falando um boa tarde aqui para o pessoal que está acompanhando a BMC. O BMC Now, o Leonardo Alvarenga também está presente aqui, o Gustavo Juste, não sei como é que se pronuncia o seu nome, Gustavo, mas seja bem-vindo aqui na nossa programação também, o Diego também está acompanhando, o Charles Martins também segue acompanhando, então ó, aproveita e também já divulga para todos os seus amigos, seus familiares também, pessoal do trabalho, para que todo mundo também fique bem informado, para que todo mundo aprenda como usar, né, melhor o seu dinheiro, como controlar os seus investimentos e aprendendo com quem entende, né, do assunto. A gente sempre está trazendo analistas aqui, o pessoal de economia que faz uma análise segura, uma análise correta, para que a gente também saiba passar uma informação de qualidade para vocês que estão nos acompanhando. Aproveite também, ó, o nosso portal já está no ar com muita gente alimentando o portal da BMC News todos os dias, de minuto em minuto, aí tem notícia nova chegando, já deixa também nos seus favoritos, ali em cima, coloca uma abinha da BMC News, para que você também, assim que você ligar o seu computador, para você, a hora que você pegar no seu celular, você já ficar bem informado. Então, eu sigo fazendo um giro aqui de notícias, porque na BMC é assim, né, Felipe? Muita notícia toda hora. A Ambipar informou nesta manhã a compra de 50,01% da Búmera do Brasil, Gestão Ambiental. O valor, porém, não foi informado, mas em fato relevante, a Ambipar destaca que essa negociação
incrementa seu portfólio de serviços e dessa forma a empresa passa a atuar com resíduos pós-consumo e em parcerias com cooperativas. Em comunicado, a empresa reafirma o compromisso com a transição da economia linear para circular e reforça também os pilares de meio ambiente e social do ESG. Eu volto então agora com o Rafael Lara para fazer mais um giro aí. Rafa, você tem alguma novidade aí? Você está olhando alguma coisa? Está atento? Vai passando aí para a gente. Tá certo, Hanna. Bom, acho que a gente pode aqui falar um pouco sobre a cotação, né, do Bitcoin, né? O Bitcoin que nunca para, né? Nunca fecha. Nesse momento, o Bitcoin está numa alta de 2,52% aos R$203.000, R$203.900, Hanna. Daqui a pouco a gente pode falar um pouco mais sobre qual foi a notícia que deu essa, né, impulsionou o valor do Bitcoin, né? E tem a ver com o grande multibilionário Elon Musk ali dando para trás uma declaração que ele tinha feito alguns meses atrás, Hanna. Tá certo, Rafa. Dando continuidade aqui com o nosso BMC Now, a gente recebe hoje o analista técnico Leandro Petrocas, que já esteve aqui com a gente e hoje volta para fazer a leitura do dia. Leandro, primeiramente, boa tarde, né? Quase boa noite. Olá, boa tarde. Obrigado pelo convite. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Tá certo, vamos começar então. Se você quiser, já pode até compartilhar a sua tela, né, com seus gráficos aí para a gente já conseguir acompanhar tanto a sua análise quanto também o gráfico, os números, né? Perfeito, vamos lá. Então eu já começo aqui fazendo a pergunta, Opa, agora foi. Tá tudo certo aí? Tá certo, né? Então vamos lá. Queria que você começasse fazendo uma análise, né? Começando pelo Ibovespa, como é que você viu o mercado hoje? Faz uma análise para a gente, projetando como serão os próximos dias também. Como é que foi essa segunda-feira hoje no mercado? Perfeito, vamos lá. Ibovespa está numa tendência de alta, né? Em diversos tempos gráficos, semanal, mas aqui eu estou projetando o tempo gráfico diário. Chegou a subir de uma forma mais contundente do Ibovespa, fechando o pregão em alta com 0,59% de valorização. O ponto a ser rompido que eu queria destacar fica na região dos 131.400 pontos, onde está a região da máxima da semana prévia. Tá? Um rompimento desse patamar, um eventual rompimento, melhor dizendo, abre espaço para o nosso índice buscar um primeiro objetivo lá na faixa dos 135 mil pontos. Eu passo a ficar um pouco mais pessimista para o movimento de curto prazo do Ibovespa se ele fechar abaixo dos 129 mil pontos. Então, por hora, a tendência de alta está mantida. O dia de hoje, deixando um pouquinho de sombra superior, né? Ou seja, o movimento chegou a evoluir e houve uma retração no meio do dia, mas ainda assim toda a estrutura de tendência de alta do Ibovespa está mantida. Tá certo, e olha, a gente ficou olhando aqui, né, acompanhando o dia inteiro, a gente viu que a maior alta de hoje foi da Cogna, né, que chegou aí a fechar a 9,45%, com 9,45% de alta. Dá uma olhadinha aí nesse papel pra gente entender um pouquinho como é que foi esse movimento hoje. Perfeito. A Cogna também passa a trabalhar dentro de uma tendência de alta, né? Essa linha azul que eu tenho aqui no gráfico é uma média móvel de 200 períodos. Usualmente é um ponto gráfico muito importante, né? Muito utilizado por diversos analistas. E hoje o papel realmente conseguiu fechar acima desse patamar, acumulando esses 9,45 de alta com alto volume, que é essa barra que nós vemos aqui embaixo, essa barra abaixo dos preços, né? Então, é um movimento forte, com alto volume. Isso pode abrir espaço para o papel buscar uma região importante de topo prévio por volta dos 5,30. O que eu queria destacar é que Cogna é sempre um papel, né, os analistas brincam, né, meio maroto, costuma pregar algumas peças nos investidores, né? Então, feita essa ressalva que é mais subjetiva, digamos assim, do ponto de vista técnico, realmente parece que os compradores voltam a querer comprar esse ativo de uma forma mais contundente, podendo buscar aí a região dos 5,30.
Tá certo, então, Leandro, eu vou passar a bola agora para o Rafa, que tem perguntas aí. O Rafa aí que sempre gosta de entrar nesse assunto aí das criptomoedas. Rafa, vai daí. Tá certo. Bom, igual eu falei agora há pouco para os nossos espectadores aqui, a gente vai falar daqui a pouco sobre o assunto das criptomoedas, mas eu queria antes chamar o Petrocas, né, o analista que está com a gente hoje, para a gente falar um pouco sobre as ações da Gerdau, né? Hoje as ações da Gerdau tiveram as duas ali como as duas maiores baixas do dia e ela esteve nos holofotes na semana passada. Queria saber se você poderia fazer uma análise para a gente aqui hoje, Leandro, por favor. Claro, vamos lá, colocar aqui na tela GGBR4, realmente fecha com uma barra bem vendedora, né? 2,70% de queda, também sentindo uma região de resistência, né? O papel tentou, ele subiu nos 3 últimos pregões, faltou comprador aqui, sentiu uma região de resistência e fechando em queda hoje, tá? Sugerindo ali que se esse movimento de queda quiser continuar, um ponto gráfico importante é o teste dos R$ 31,30. Então, quem tiver posições compradas em GGBR4 e utilizar a análise técnica para tomada de decisão, realmente fica um ponto de alerta, fechou o dia hoje realmente na mão do vendedor, a gente brinca, né? Então, muita pressão de venda, fechamento perto da mínima, negou o rompimento de um ponto importante, então há uma maior probabilidade desse movimento de queda continuar, o 31,30, então fica como um patamar importante que possa ser visitado nos próximos dias. Se for perdido o 31,30, o próximo suporte tem um outro fundo mais para baixo aqui, na região dos R$ 29,00, então abre espaço aí para uma eventual queda ainda maior dentro deste ativo. Tá certo, Leandro. Eu queria agora fazer aqui uma pergunta aqui do chat, né? O Hamilton Lima Souza pediu para que você pudesse analisar um pouco as ações da Santos Brasil, né? STBP3 para a gente. Aqui o pessoal, quem está aqui no chat, viu, manda suas perguntas, pode vir mandando que a gente sempre utiliza bastante aqui a opinião do nosso espectador. Já está com o gráfico aí aberto já? Por favor, então, Petrocas. Vamos lá, Santos Brasil também, tendência de alta, tá? No gráfico diário, fez um processo de recuo nos 3 últimos pregões da semana passada e no dia de hoje fechando em alta de 2,12%, sugerindo que realmente esse processo de recuo já terminou, abrindo espaço para uma nova movimentação mais forte. O próximo objetivo fica na máxima da semana passada, 9,42%, tá? Então tem um pouquinho de upside, tem um pouquinho de espaço no curtíssimo prazo para andar, mas a gente tira o zoom, a gente percebe que realmente não tem resistências gráficas pela frente, seria um rompimento de topo histórico, como nós costumamos dizer na análise técnica. Tá, rompendo esse 9,40, dá para a gente pensar no papel buscando, quem sabe, os R$10, número redondo, né? A gente brinca que o mercado gosta desses números redondos, né? Então, o R$10 seria aí um objetivo natural para o papel andar, lembrando que ele teria que realmente romper a máxima da semana passada nos 9,40. Mas, a princípio, tendência de alta mantida, os recuos que o papel faz entra uma nova força compradora, é esse o cenário que está traçado para esse ativo. Eu só mudaria de opinião se houvesse um fechamento aqui abaixo do 8,70, que aí, eventualmente, descaracterizaria essa tendência de alta, que a princípio está muito interessante, está preservada, está realmente bem forte essa ação. Tá certo. Olha, e a Vitória Domingos mandou uma pergunta lá no nosso chat do próprio portal. Ela pediu para que você analisasse as ações da Cosan, né, a CSAN3. Hoje a Cosan que fechou entre as maiores quedas do dia, né, com uma queda de 1,32%. Vamos lá, a Cosan rompeu um patamar importante de resistência há algumas semanas atrás, que era esse patamar de topo do 23,40. O papel desenvolveu um processo de alta interessante e, ao meu entender, está fazendo um processo de queda dentro de uma tendência de alta. Um eventual teste do patamar de 24,80, 24,70, pode ser que segure os preços. Se continuar caindo,
há uma possibilidade do papel fazer um processo que a gente chama de pullback, né? É romper um patamar importante e voltar para testar esse patamar. Então, um eventual teste do 23,40 não estaria descartado, mas uma vez que o papel está forte, o papel está em tendência de alta, conseguiu realizar esse rompimento com uma barra ampla, com alto volume, então realmente demonstrando a entrada dos compradores, eu entendo que qualquer recuo que esse papel vier a fazer, né, pode gerar uma oportunidade de compra para quem estiver de fora. Quem está comprado no ativo, a tendência de alta no primeiro momento está mantida, então não vejo tantos sinais de reversão. Seria uma realização que a gente chamaria de realização saudável, né? Um processo de expansão e seguido de processo de retração. Então, Cosan, no meu entender, deve seguir em tendência de alta, sim. Tá certo. E olha, mais uma pergunta aqui vindo do chat, hoje o pessoal bastante empolgado e assim que a gente gosta. Aqui o grande Marcos Paulo de Souza Barbosa perguntou se você poderia analisar as ações do Itaú Unibanco, né? Itube 4, que hoje fechou numa queda de 0,34%, mas no último mês tem uma alta de mais de 12,60%, Leandro. Claro, vamos lá. Itaú também tendência de alta no gráfico diário, fazendo um processo de correção também saudável, um processo de correção que não preocupa tanto, uma vez que eu tenho um alinhamento de médias, eu tenho uma queda acumulada de 4% depois de uma pernada de alta de 18%, então cumpre com todos os requisitos de um recuo dentro de uma tendência de alta, do qual é de se esperar que os compradores voltem a atuar nesse papel. O papel chegou a testar hoje uma região de suporte mais curto, no 32,20. Se continuar essa pressão vendedora, um eventual ponto de parada deve ficar na região do 31,40, quem sabe R$31, ainda sem perder a ideia de tendência de alta no gráfico diário, e aí se perder os R$31, realmente a coisa pode ficar um pouco mais complicada. Se os compradores voltarem a atuar de forma mais contundente e existir um fechamento acima dos 33, dá para a gente pensar nesse Itaú buscando um patamar bastante interessante, que seria o topo lá de 2009 nos R$36, tá? Mas para isso realmente os compradores precisam aparecer, porque é aquela coisa, né? O mercado é feito de duas forças, os compradores e os vendedores. Quando uma força começa digamos assim, se exaurir, a outra força tende a ganhar espaço no campo de batalha, que é o mercado financeiro. Então, seria bastante interessante se Itaú retomasse realmente o movimento de alta para eventualmente buscar os 36, ou se os vendedores começarem a atuar de forma mais contundente, quem tem posições compradas no ativo teria que reavaliar os próximos passos. Mas reitero que sim, está em tendência de alta e esse recuo é plenamente natural e saudável para esse papel. Tá certo, Leandro. Olha, mais gente aqui pedindo para você fazer algumas análises aqui no bate-papo do nosso portal. Pediram para que você analisasse as ações da Taurus, né? A TASA 4, Taurus hoje que teve uma queda de mais de 4,8%, né? Nos últimos 5 dias acumula uma queda de 5,15%. Tá. TASA 4, eu vejo o papel trabalhando dentro de uma ampla consolidação, né, ou congestão, ou retângulo, enfim, são diversas nomenclaturas que a gente tem para dizer que o papel está trabalhando dentro de uma faixa de preços. Tá? O suporte dessa consolidação fica na região do 22,20 e a resistência fica lá em cima dos R$27. Até o presente momento, é de se esperar que o papel continue caindo e teste essa região de suporte, e aí a gente tem que avaliar se os compradores que estavam atuando no passado nessa região de preços e fizeram com que o preço subisse, vão aparecer de novo, ou se realmente os vendedores passam a ganhar maior espaço dentro desse ativo, e aí um fechamento abaixo dos 22 caracterizaria uma saída dessa consolidação, e o alvo técnico seria projetar todo esse retângulo para baixo, tendo como objetivo os 18,26. Se vai acontecer, obviamente a gente não sabe, mas há uma expectativa do papel pelo menos testar os R$22 como região de suporte, e aí a gente teria que fazer uma nova análise se isso vai acontecer. Só dá para pensar em compras mais seguras, aquelas compras
mais a favor da tendência, realmente se o papel conseguisse fechar acima dos 27, porque senão, no meio desse range, a gente costuma brincar que aqui é uma região de briga muito forte, é uma região onde há muito equilíbrio entre oferta e demanda, então entre 22 e 27 não tem desequilíbrio entre força compradora e vendedor, então você acaba ficando sujeito a oscilações muito abruptas dentro de uma região de equilíbrio de preço. Tá certo, Leandro. E hoje a gente viu uma movimentação interessante no setor de shoppings, né? A BR Malls fechou numa alta de 4,53%. Eu gostaria que você pudesse falar para a gente sua opinião sobre os papéis na empresa aí, né? Ela que finalmente está nos holofotes aí desde a última semana dos investidores. Perfeito. BR Malls, eu vou até recorrer ao gráfico semanal, porque aí a gente consegue entender um pouco esse movimento. A BR Malls fez uma região de topo lá em maio do ano passado, nessa região dos R$12, que o papel voltou a testar na semana passada, tá? Testou e sentiu, teve dificuldade de romper esses R$12. Se, ao longo dessa semana, o papel continuar subindo, né, hoje tivemos realmente, como você bem mencionou, uma alta bastante expressiva, acima de 4%, se os compradores continuarem animados, o rompimento desses R$12, eu entendo que abre espaço para o papel fazer uma puxada até os 15. Se vai até lá, eu não sei, mas é um objetivo técnico para o papel buscar no médio prazo. Eu destaco também um outro papel de shopping que já fez um rompimento de uma região importante, que foi JPSA3. O gráfico de JPSA3 estava muito parecido com o gráfico de BR Malls, também uma resistência muito forte, que vinha segurando os preços e foi rompido e o papel conseguiu deslanchar. Então eu entendo que BR Malls possa realmente seguir o caminho desse outro ativo do mesmo setor que já foi na frente, e aí sim a gente pode ver uma movimentação bastante expressiva para BR Malls, objetivo técnico inicial, fechamento de gap aqui na faixa dos R$15. Tá certo, então. E, Leandro, as ações da rival, né, da BR Malls, né, Iguatemi, subiram hoje também, mais de 3,04%, mas nos últimos 5 dias tem uma queda de 6,27%. Será que daria para você falar para a gente sua opinião sobre o papel, por favor? Perfeito. Aqui não é muito da minha alçada, mas cabe destacar que houve questões de reorganização societária entre JPSA e Iguatemi, e ao que parece, Iguatemi saiu perdendo nessa questão. O mercado, ao menos, reagiu de uma forma meio pessimista, e realmente houve uma queda aí de 10% do último topo para esse fundo marcado na sexta-feira. Hoje, há um movimento, hoje o papel fechou com uma alta de 3%, Iguatemi, mas ainda dentro de um contexto meio desafiador para o papel continuar subindo, porque essa correção que o papel fez jogou os preços para baixo da média móvel de 20, com o preço trabalhando abaixo da média móvel de 9, que é essa linha verde que eu tenho no meu gráfico. Então, o cenário está meio nebuloso para Iguatemi. Eu entendo que o papel ganha força se romper o topo aqui na região dos 47. Tá? Por hora, o cenário está indefinido, não tem muito desequilíbrio entre oferta e demanda na Iguatemi, e se o papel continuar caindo, um eventual ponto de parada fica na região dos R$40,90. É o próximo suporte mais importante para a Iguatemi, na minha opinião. Tá certo, Leandro. Muito obrigado. Vou passar agora para a minha companheira de programa aqui, a Hanna. Vai daí, Hanna. Então vamos lá, dando continuidade aqui, né, com as perguntas no nosso chat. O pessoal vai se interessando cada vez mais, vai mandando perguntas. Você que está nos acompanhando também, continue mandando perguntas para o Leandro poder analisar tudo aqui com a gente, né? E tem uma pergunta aqui do Jonas Maia, que quer uma análise do CSNA3, né? A Companhia Siderúrgica Nacional. Claro, vamos lá. CSNA fechando em queda hoje de 0,84%. Tá também dentro de um contexto um pouco mais vendedor. Eu posso traçar uma linha de tendência de baixa aqui, demonstrando que realmente no teste dessa linha de tendência de baixa,
os vendedores foram quem atuaram de forma mais contundente. Tá? Então, eu vejo CSNA precisando romper essa linha de tendência de baixa, traduzindo em números um fechamento acima de R$ 46, né, possibilitaria o papel voltar a subir e, quem sabe, teria como objetivo inicial o topo prévio lá no 51. Por outro lado, se o papel não conseguir romper essa linha de tendência de baixa, ele pode voltar a cair e testar a região dos 43,40, que é um fundo que segurou no passado a queda de preços, então seria um ponto importante a ser monitorado. O contexto é um pouco mais vendedor para a CSN, tá? Então precisa tomar um pouquinho de cuidado quem tiver posições compradas nesse ativo. Tá? Então tá certo, eu volto agora com o Rafa, né, que tem aí mais informações pra gente. Tá certo, Leandro, daqui a pouco a gente volta já com as perguntas da galera aqui do chat, a gente só vai fazer um rápido giro aqui de notícias nesse aftermarket, né, aqui, esse pós-mercado, inclusive trazendo a notícia que a gente tinha mencionado um pouco mais cedo sobre o mercado de criptomoedas, né, o Bitcoin que hoje tomou ali um impulso, superou ali a casa dos $40 mil e justamente depois da declaração do CEO da Tesla, Elon Musk, de que a empresa vai voltar com as transações da moeda quando houver confirmação de energia limpa por mineradores com uma tendência futura positiva, né? Vale lembrar que na semana passada o presidente de El Salvador falou um pouco sobre a situação e disse que vai usar a energia no vapor de um vulcão para minerar Bitcoin, que lá agora é o primeiro país que denominou a moeda, o Bitcoin, como sua moeda oficial. Além disso, a gente pode agora dar uma olhada no site, né, o site do BMC News, caso você ainda não conheça, conheça lá, a gente está trazendo informações de última hora a todo momento lá. Hoje a gente teve, né, as ações da Cogna e a Vanessa Loyola traz para a gente uma matéria super interessante com uma pergunta sobre, com o otimismo da imunização, o investidor deve apostar no setor educacional? Então, hoje a gente viu, né, as ações da Cogna subiram mais de 9% no mercado, vale muito a pena dar uma lida nessa matéria. Além disso, lá no site da BMC a gente pode ver que o Credit Suisse afirmou que a Petrobras poderá elevar os dividendos ainda em 2021. Então, caso você queira saber um pouco mais, vai lá, clica lá no bmcnews.com.br, que eu tenho certeza absoluta que você vai gostar. Bom, voltando agora para nosso bate-papo aqui com o Leandro. Leandro, eu queria perguntar para você a sua opinião sobre os papéis da Petrobras, né, a Petri 4. Claro, vamos lá. Petro em tendência de alta também deixa um candle de dúvida no pregão de hoje, ainda que o fechamento tenha sido positivo, 0,63%, eu tenho uma sombra superior, demonstrando que o papel avançou ao longo do dia, mas não teve continuidade, deixando o que a gente chama de sombra, né, que é essa linha acima dessa vela, o gráfico de candles. Ainda assim, o papel está com a sua estrutura de tendência de alta mantida, tem uma região de suporte que foi testada na semana passada e respeitada, 28,15, e numa eventual queda teria como próximo ponto de suporte os R$ 27, R$ 27,10, mais ou menos. É bem verdade que Petrobras, quando chega perto dos R$ 30, costuma aparecer um pouquinho mais de movimento vendedor, o papel usualmente vem apresentando dificuldades de romper essa região dos R$ 30. Por outro lado, se conseguir romper, se realmente os compradores avançarem, continuarem atuando de forma mais contundente, se romper os R$ 30, o papel pode buscar R$ 32,50, R$ 35 como objetivos de médio prazo. Mas realmente esse patamar de 30 costuma ser uma pedrinha no sapato aí dos compradores de Petro, ainda que esteja realmente numa tendência de alta bastante importante, bastante interessante. Tá certo, Leandro. Muito obrigado. Vou passar agora para a Hanna, que tem mais perguntas aí para você. Hanna, vai daí. Valeu, Rafa. Olha, Leandro, agora falando da Localweb também, né, que fechou em alta, vou até dar uma olhadinha aqui, fechou em alta de 6,20%, né?
E ela foi destaque também nessa segunda-feira, após a companhia anunciar na semana passada a compra das plataformas Bling e PagCerto em uma transação avaliada em 500 milhões de reais. Como é que você consegue fazer uma leitura sobre essa supervalorização? Vamos dar uma olhadinha então nesses papéis para o pessoal de casa entender, né? Porque que a Locaweb segue aí, na semana passada também esteve em alta e segue em alta aí todos os dias. Perfeito. Locaweb, no gráfico diário, está fazendo um movimento que a gente chama de pivô de alta, né? Um movimento de expansão dos preços, um movimento de retração e um novo movimento superando o topo prévio na região dos 26,50, né? Então, com esse fechamento na casa dos 26,73, realmente há a confirmação desse pivô de alta, do qual o objetivo inicial fica testar uma antiga região de resistência nos 29, que se for rompida, abre espaços para o papel voltar até, quem sabe, né? A gente nunca tem certeza, mas o objetivo técnico ficaria na região dos 34,50. É importante dizer que esse cenário ele se mantém válido enquanto os papéis estiverem acima dos 24,70. Então parece que o mercado está voltando a comprar Locaweb, né? Teve um processo de queda no início de maio, mas as ações estão se recuperando e eu entendo que ele possa buscar os R$29, se romper os 29, próximo objetivo técnico nos 34,50. O candle de hoje, né, realmente uma alta expressiva, 6%, com bom volume, então denotando realmente que há uma entrada de volume importante de recursos financeiros no papel. Tá certo, então, ó, vamos continuar aqui, tem mais perguntinhas chegando direto do nosso chat. E olha só, o Magnum Diego tá pedindo aqui para analisar a Jalles Machado. Claro, vamos lá. Jalles Machado negociado sobre o ticker JALL3, papel com uma liquidez menor, então vale reforçar esse ponto. Como eu enxergo esse movimento? O papel ficou bastante tempo consolidado, bastante tempo travado, né, desde meados de abril até o início do mês de junho, e os compradores venceram a batalha, o papel consegue deslanchar e agora faz um processo de pullback, né, faz aquele processo de testar um patamar rompido como região de suporte. Então, esses 9,30 que o papel fechou hoje é um patamar de topo prévio rompido, é um patamar que tende a funcionar como suporte, mas o papel precisa reagir no pregão de amanhã para não descaracterizar esse movimento de alta, essa saída da consolidação. Caso contrário, o papel pode voltar a trabalhar dentro dessa antiga região de briga, onde a resistência seria o 9,30, que hoje é suporte, e o suporte dessa consolidação, propriamente dito, fica na região do 8,70. Tá? Ainda que tenha fechado em queda hoje, o papel, 3%, está com alinhamento de médias, teve a saída de uma consolidação, então a forma como enxergo esse movimento é que realmente é um pullback, é que realmente é um retorno num ponto importante para eventual retomada de tendência, eventual retomada de um movimento mais comprador nesse ativo. Por conta da liquidez ser um pouco mais reduzida, né, o papel negociou hoje, por exemplo, faixa de 7 milhões de reais, na sexta-feira negociou apenas 3 milhões e meio. A gente sabe que quando você tem algum player mais relevante atuando no ativo, eventualmente pode ter a análise técnica perde um pouquinho de efetividade. Ainda assim, resumindo, eu vejo esse processo de recuo que o papel está fazendo como um pullback para a retomada do movimento de alta na Jalles Machado. Tá certo, então, ó, tem mais perguntas aqui, né, chegando do pessoal. O Hamilton Lima Souza está perguntando também se tem como analisar a Simpar. Simpar, sim, H3, o papel está forte, em clara tendência de alta, fez um processo de recuo aqui nas últimas 2 semanas e hoje os compradores voltam a atuar, o papel fechando com 5,5 de alta, uma barra bem compradora, fechamento perto da máxima, com alto volume, então sugerindo realmente continuidade do movimento de alta para a Simpar, que está no seu topo histórico, né? Eu tiro o zoom do gráfico, não vejo resistências pela frente, sugerindo que o papel
Então, tem, entre aspas, né, um caminho livre para continuar subindo. O suporte fica na mínima de hoje, R$ 51,90, e depois R$ 50,50. Tá? Que se esses pontos vierem a ser testados no futuro, não descaracteriza a tendência de alta, que está bonita, está mantida, realmente é um papel que os pequenos recuos que o papel tem feito, os compradores voltam a atuar, assim como estamos vendo no dia de hoje, um fechamento bastante expressivo e bastante relevante, né, rompendo todas as resistências passadas do papel. Então, caminho livre para a Simpar continuar subindo, essa é a minha leitura. Tá certo. Ó, vamos aqui para mais uma perguntinha, né? Alfa e o Teta estão perguntando aqui se dá para analisar deixa eu só confirmar aqui, Sanepar? Sanepar. Querem uma análise aí, saber como é que foram os papéis. Perfeito. O Sanepar é um papel que ficou bastante tempo meio largadão na bolsa, meio jogado às traças, e hoje fechou em forte alta, 3,86%, com alto volume. Então, pode ser que tenha feito um fundo na região de R$20. Eu tenho uma estrutura de resistência, que é uma linha de tendência de baixa, que foi rompida, e o papel consegue também romper um topo prévio na região dos R$20,50. Então, eu entendo que Sanepar possa testar R$21,90 como próximo ponto de parada, né? Então teria um certo espaço para subir, e depois um outro topo na região do R$22,50. Tá? Então, o Sanepar no gráfico diário está interessante, está ganhando força, né? A gente tem que sempre avaliar o que vai acontecer depois, né, de uma barra compradora como essa. Mas a minha primeira leitura é que o papel possa realmente ter feito um fundo na região dos R$20, né? O papel tentou perder algumas vezes, essa região de R$20 não perdeu, então os compradores avançam com as suas tropas aí na Sanepar, realmente sugerindo que o papel possa desenvolver um movimento de alta para os próximos dias. Tá certo, Leandro. Eu passo a bola então para o Rafa, que tem a última perguntinha aí, né, Rafa? Exatamente. Mandaram aqui no nosso YouTube, aqui, né, o Sérgio Duarte perguntando se teria como você avaliar o Grupo Mateus para a gente finalizar aqui nossa conversa, Petroca. Já adianta que muito obrigado por estar aqui com a gente hoje. Imagina, eu que agradeço pelo convite, estou sempre à disposição. O GEMAT 3 fecha hoje em queda, 1,38%, num contexto onde os compradores não tiveram forças para romper esse topo prévio aqui na região dos R$ 8,10. Tá? Então eu vejo o GEMAT com uma maior chance de testar um suporte que já está bem perto no 7,84. Se perder 7,84, eu só tenho suporte aqui embaixo na região do 7,60. Eu só posso pensar em compras nesse ativo se eu quiser pegar operações a favor da tendência, se o papel realmente romper esse topo no 8,20, que por hora não é o cenário que está se desenhando. O papel fechou na mínima hoje, com alto volume, sugerindo que realmente a força compradora se exauriu, ao menos no primeiro momento. E é bem verdade também que quando você tira o zoom do gráfico, percebe que o papel não está conseguindo desenvolver movimentos direcionais, né? O papel faz uma arrancada, depois devolve boa parte do movimento, depois faz um novo movimento de alta, os vendedores voltam a bater, então sugere que realmente está faltando comprador mais convicto na GEMAT 3. Tá certo, então, Leandro, muito obrigado. Passa a bola agora para a Hanna aqui, para a gente partir para a finalização do programa. Muito obrigado. Valeu, Rafa. Bom, Leandro, queria agradecer a sua participação aqui no BMC Now. Espero que você volte mais vezes aqui para fazer análise aí, porque o pessoal gosta, o pessoal manda pergunta. Então, seja bem-vindo já para as outras vezes. Perfeito. Obrigado pelo convite, Hanna. Obrigado, Rafa. Estou sempre à disposição da BMC e queria, inclusive, parabenizar vocês pelo excelente trabalho de trazer aí informações de qualidade para o investidor. Tá certo, Leandro. Obrigada. E o BMC Now fica por aqui. Outras notícias você confere no nosso portal e nas nossas redes sociais. Fique agora com Geometria, com o Guga Almeida.
E já vai deixando aí no chat as empresas que vocês querem que o Guga analise. Uma boa noite para você e a gente se vê amanhã. Tchau, tchau.